11 horas 46 minutos, 22 de abril, é dia da Terra. E olha só como é que tá o céu encoberto aqui na Grande São Paulo. E o frio, hein? Será que vai até quando? A chuva, tem previsão de chuva por aí? Daqui a pouquinho, Jaqueline Brasil de volta, trazendo os detalhes para você. Um desabamento de casas matou um bebê de 4 meses na Vila Brasilândia. Outros 5 moradores foram resgatados. Os imóveis ficaram destruídos, olha aí. A suspeita é de explosão de gás. A polícia tenta identificar o homem que aparece nas imagens agarrando uma estudante, a estudante Bruna, que foi morta na zona leste de São Paulo. Ela desapareceu no dia 13, o corpo foi encontrado no dia 17. Segundo os moradores, ela foi atacada por um homem depois de sair do metrô Itaquera. Começa a retirada de famílias que vivem na favela do Moinho, no centro de São Paulo. O governo do estado alega que são moradias em alto risco e pretende fazer um parque no local. O governo federal, que é dono do terreno, diz que as famílias só podem sair se tiverem garantido o direito à moradia. A Associação dos Franciscanos promove um almoço especial em homenagem ao Papa Francisco. É o Chá do Padre, lá no centro da capital, para os moradores em situação de rua. Ananda Apple. Isso, Alain, para as pessoas vulneráveis, um almoço especial em que o Frei relembrou algumas das conquistas e dos princípios do Papa Francisco e as pessoas aplaudiram. Daqui a pouco a gente mostra esse almoço. Oi, Ananda, e também no centro, como funciona o consultório inaugurado esse ano que também homenageia o Papa? Matheus Meirelles. É isso, Alain. Bom dia a você. A gente está aqui no consultório do Papa, onde nesse momento ocorre a vacinação contra a gripe para a população em situação de rua. Como diz o padre Júlio Lancelotti, esse é o legado do Papa Francisco nesse cuidado com a população em situação de vulnerabilidade. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, mostrar como é esse consultório lá por dentro. Valeu, Matheus. E nos 60 anos da TV Globo, o destino é a Vila Maria. A gente vai ver as mudanças no bairro da Zona Norte, que é reduto da comunidade portuguesa e já foi reduto de um político famoso. Não há nada a declarar. Ponto final. Não tenho declaração nenhuma a prestar. Vila Maria. Esse bairro sempre votou em Jânio Quadros para vereador, deputado, prefeito, governador, presidente. Por isso, ninguém se surpreendeu quando os próprios comerciantes decidiram fechar as lojas no final da tarde de ontem. Meia hora de luto em homenagem ao ex-presidente. E ele sempre veio muito por aqui. Curiosidades de São Paulo que você vê nessa edição do SP1, que está começando agora. Bom dia para você. A gente começa com uma notícia muito triste que foi confirmada hoje de manhã. Um bebê de 4 meses morreu hoje num desabamento de casas na Brasilândia, zona norte aqui da capital. Segundo os bombeiros, o motivo foi uma explosão por causa de vazamento de gás. Outras 5 pessoas foram socorridas e uma delas continua internada. Lucas Josino está no local, atualiza as informações para a gente. Essa pessoa continua internada então, Lucas. Bom dia. Exatamente, é a mãe desse bebê, viu, Alain? Ela está internada no hospital da Brasilândia, que fica aqui próximo, também na zona norte de São Paulo. A bebê de 4 meses, chamada Milena, não resistiu aos ferimentos. Hoje cedo, a gente inclusive flagrou os homens do Corpo de Bombeiros encontrando esse bebê, tentando reanimá-lo, mas infelizmente a notícia não foi positiva. Outras 5 pessoas ficaram feridas com esse desabamento que aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Esse é o Jardim Caraí, uma comunidade grande aqui da zona norte de São Paulo, que tem pelo menos 12 mil habitantes. A gente está aqui na Viela, a Humberto Gomes Maia, onde aconteceu esse desabamento. E a notícia mais importante que nós recebemos, atualizada, que veio da Secretaria da Segurança Pública, Alain, é que a polícia investiga e afirma que nesse momento encontrou informações que mostram que uma explosão de um botijão de gás não foi acidental e foi provocada pelo dono da casa, um homem de 73 anos que também ficou ferido com esse desabamento. Ele está internado no hospital Penteado, que também fica aqui na zona norte de São Paulo, mas ele está preso e vai ser indiciado, segundo a polícia, por homicídio, por causa da morte desse bebê de 4 meses. Aqui atrás de mim, o Felipe Roupers vai mostrar para vocês, nosso repórter cinematográfico, estão alguns vizinhos, pessoas que moram nessas vielas, que ainda não têm informações se precisarão deixar as casas. A Defesa Civil veio até aqui e disse que, nesse momento, interditou pelo menos 3 casas de forma parcial, ou seja, as pessoas não necessariamente precisariam deixar as casas, mas algumas ainda não têm as informações necessárias do que precisarão fazer também daqui para frente, porque esse desabamento foi um desabamento muito grande e que afetou sim a estrutura de outras casas, de acordo com alguns engenheiros os quais nós conversamos. A assistência social da prefeitura também esteve por aqui, conversou com algumas famílias,
pegou os cadastros, as informações, porque segundo ainda as informações também deve ajudar. 5 pessoas, como a gente disse, ficaram feridas, mas 5 pessoas dessa casa, mais uma outra que ficava numa outra casa, então 6 no total. O bebê de 4 meses não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, e um homem de 73 anos que é o dono dessa casa, que causou esse desabamento por causa da explosão de um botijão de gás. Segundo informações oficiais da Polícia Civil, nesse momento, ele está preso e vai ser indiciado por homicídio por causa da morte desse bebê. Alan. E a situação dessa família, hein, Lucas? A gente fica imaginando, né? A mãe que está internada, perdeu uma criança novinha ali, né? Acabou de dar à luz, 4 meses, por causa desse desabamento aí, com imagens tenebrosas de muita destruição desses 2 imóveis, então, na Vila Brasilândia. Daqui a pouquinho o Lucas volta com outras informações, atualizando o estado de saúde dessa mãe que está internada, né? E que, infelizmente, perdeu o filho de apenas 4 meses nesse desabamento hoje na Zona Norte. Obrigado, Lucas. E mais uma vez, vamos falar sobre uma morte no trânsito. De novo, a suspeita é de combinação de álcool com direção. Um homem morreu ontem à noite, depois de ser atropelado na zona leste aqui da capital. E a gente vai acompanhar no telão exatamente onde foi que tudo aconteceu. Olha só. Foi exatamente na Avenida José Pinheiro Borges, que aparece agora aqui na tela. É uma continuação da Radial Leste em Guaianazes. O local do acidente é bem em frente ao céu Jambeiro. Está aqui o céu do outro lado, né? E o horário 11 da noite. Essa é uma avenida muito movimentada. Há muitos semáforos, radares e mesmo assim é comum ver motoristas andando em alta velocidade por lá, principalmente durante a noite e a madrugada. Henrique Silva está acompanhando esse caso desde cedo, traz agora as atualizações para a gente. Fala, Henrique, bom dia. Bom dia, Alain. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo. Viemos aqui para o 68DP, para onde esse caso foi encaminhado. Ontem, por volta de 11 da noite, esse homem de 30 anos foi atropelado por um motorista desse carro preto que a gente está aqui ao lado. Esse carro que está nos fundos do 68DP. O caso, a princípio, tinha sido registrado no 50DP, mas veio encaminhado para cá, para a delegacia da região do Lajeado, que é a região correspondente ao local do acidente. Alain, por que essa combinação de direção com álcool? A gente não consegue ver exatamente, mas aqui no banco do passageiro eu consigo ver, porque o vidro é filmado. Tem uma garrafa de uísque aqui no banco, algumas latas de energético, alguns vidros de perfume também, tem algumas unidades de cigarro, enfim. Por isso que a gente fala dessa combinação. Esse motorista, ele atropelou e matou essa pessoa que estava andando ali na Avenida José Pinheiro Borges e ligou para a polícia para falar que fugiu do local porque ficou com medo. Mas a gente pode ter uma ideia do impacto dessa batida pelo quanto o carro está aqui amassado, o capô muito amassado, o vidro aqui do para-brisas também bastante amassado. A gente imagina que a pessoa bateu aqui com muita força no carro e infelizmente não resistiu aos ferimentos. O motorista ainda não se apresentou nem no 50DP e nem aqui no 68DP. A polícia está aguardando a apresentação desse motorista para dar continuidade a esse caso. Mas por enquanto ninguém apareceu, mas a gente tem ideia do tamanho do impacto dessa batida e volta a dizer da preocupação dessa combinação de morte, dessa combinação desse acidente, né, na verdade, que é a combinação de álcool com direção. Só para a gente ter uma ideia, vamos colocar uma tela aqui para vocês, para a gente ter uma ideia do número de mortes por atropelamento na cidade de São Paulo. Em 2024, no primeiro bimestre, foram registradas 72 mortes por atropelamento. Esse número subiu 22% e agora o número é de 88%. A gente trazendo esses dados do primeiro bimestre para 2025. Então há um aumento considerável e as pessoas estão muito preocupadas. E os números, só para reforçar, são números da Grande São Paulo. Alain. Obrigado, Henrique. Pois é, números nada animadores, né? Quando a gente deveria estar vendo uma queda no número de acidentes, número de mortes no trânsito, porque esse é o objetivo do mundo inteiro, né? Ações no trânsito, as prefeituras das cidades. Nova York mesmo tem uma ação para zerar o número de acidentes. E aqui em São Paulo, a gente não tem mais nem meta de redução de mortes por acidentes no trânsito, infelizmente, né? E aí toda hora a gente vem com casos como esse se repetindo, né? De pessoas mortas, atropeladas no trânsito da cidade. Muitos motociclistas também, né? Porque muitos deles colocam a própria vida em risco, né? Dirigindo aqui loucamente no trânsito de São Paulo. E a gente tem essa balbúrdia aí, né? Parece terra de ninguém o trânsito, infelizmente, na Grande São Paulo. Obrigado pelas informações, Henrique. Vamos para o alto agora saber do Globocop Eliezer dos Santos, sobrevoando a região metropolitana. Traz os destaques para a gente nesse momento, agora 11 horas e 56 minutos. Bom dia, Eliezer.
Oi, Alan, bom dia para você. Bom dia para você que está com a gente aqui no SP1, 11 horas e 56 minutos, finzinho de manhã, quase chegando, começo de tarde agora dessa terça-feira. E por aqui na rodovia Ayrton Senna, Alan, para quem vai em direção a São Paulo, dá uma olhada nesse congestionamento aí que se formou agora nesse final de manhã. Isso tudo é reflexo de uma ocorrência ali na altura do quilômetro 11, bem no final da rodovia Ayrton Senna, acesso à marginal do Rio Tietê. Os veículos já estão no acostamento. Agora há pouco, o guincho aqui da concessionária já fez a retirada desses veículos. No entanto, toda essa lentidão ficou para trás. Pelo menos 7 quilômetros ainda de lentidão no trecho aqui do Parque Ecológico do Tietê. E realmente naquele anda e para, trânsito difícil por aqui. E aí o motorista pensa, poxa, tem uma alternativa, rodovia Presidente Dutra para São Paulo. Mas dependendo do ponto que você acessar a Dutra, se não tiver como seguir pela pista expressa, não tem jeito, também congestionamento nessa passagem aqui pela região central da cidade de Guarulhos. Congestionamento que vai até aproximadamente a altura da rodovia Fernão Dias. Então, se você está na Dutra, conseguir pegar a pista expressa, aí vale a pena. Caso contrário, pista lateral, é esse congestionamento que vocês estão vendo também em direção à capital paulista. Alan. Vai na expressa, porque na local, então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tá aí Eliezer dos Santos trazendo serviço para você não se meter nessa encrenca aí desse trânsito ali na região da Dutra. Valeu, meu amigo, até já. A gente já está aqui ligado com a Jaqueline Brasil, que ela voltou da noite para o dia, né, Jaque? Bom dia, horário normal. Então. Vamos lá, 11 horas e 58 minutos. Agora o dia hoje não está animador não, né, Jaque? Tempo fechado, tá feio o céu, né? Olha só. Terça-feira, mas com aquela carinha de segunda, né? Coberto com carinha de segunda mesmo. A gente trabalhou aqui, né? É feriado verdade, e tudo mais, mas hoje tá com cara de segunda mesmo. É. Friozinho. Bom dia, gente. Bom de continuar debaixo dos lençóis, né, Jaque? Para quem conseguiu fazer isso no feriado, que beleza. Opa, mas quem tá agora voltando para ativo, continuando, bora lá, gente, vamos lá. Não teremos muita mudança, não, em relação à parte da manhã e agora início da tarde, tá? Essa variação de nuvens que a gente acabou de ver vai continuar, com o sol tentando aparecer e sem previsão de chuva, em alguns momentos até com sensação de frio. Estou falando isso porque hoje mais cedo a gente teve a mínima 15,4, que foi a temperatura mais baixa do ano, por enquanto, mas pode ser que caia mais nos próximos dias. Já chego nesse ponto. Acordei com frio hoje, deixei a janela aberta e aí... Também fiquei com frio. Agora, os termômetros estão registrando 22 graus em alguns pontos da cidade. A máxima prevista de 25, porém, com mais chance disso acontecer na Zona Norte. Mais para a Zona Sul, pode ficar nisso aí, viu? 22, 23 graus. Aí, à noite, cai para 16. Friozinho continua, então. Continua. É uma grande influência dessa alta pressão de origem polar, que foi a responsável por trazer o frio dos últimos dias. Ela está se distanciando, mas ainda consegue mandar um vento frio e úmido aqui para a gente. É por isso que a previsão de chuva fica aqui, olha, para o litoral norte, litoral sul, Baixada Santista. Mas no restante do estado, essa umidade que está chegando não é capaz de formar as nuvens de chuva, até porque não tem instabilidade por aqui. Vai ter solzinho no resto do estado, né? Por sim. aqui não. Então a umidade do ar deve... Aumentar. Gente. Porque essa umidade que vem para cá, ela não forma nuvem de chuva, mas fica agradável para a nossa saúde. Porque olha só que interessante, esse mapa mostra bem isso. Na faixa leste, onde está aqui um pontinho mais azulado, 55%. O recomendável para a nossa saúde, 60%, mas está logo lá. Nesse aspecto é uma delícia, né? Uma de delícia. Respirar, sem poluição, né? Tá Faz toda a diferença, né? Em alguns pontos do interior, já caindo para 32%. Olha só a diferença. Daqui a pouquinho eu volto para contar para vocês o que tem aí pela frente, porque ainda tem um resquício do frio e também tem algo relacionado à chuva. Mas já eu volto e eu conto todos os detalhes para vocês. Pode pintar chuva mais para frente, já que responde daqui a pouquinho. Valeu. Até já. Até mais. E agora é hora, então, de falar dos 60 anos da TV Globo, e viajar pela história, né? Relembrando as reportagens que marcaram aqui a região metropolitana. Hoje, Bom Dia São Paulo esteve em Diadema. E no telão a gente vê agora por onde as nossas equipes têm passado. Hoje o SP1 está na Vila Maria, Zona Norte aqui de São Paulo, um distrito que tem 108 mil habitantes. E no início do século XX, essa região era um manancial. Só se chegava lá de barco, atravessando o rio Tietê. Aí, com a instalação da energia elétrica em 1923, vieram os bondes, a primeira igreja do bairro, a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Depois veio a igreja da Candelária, a mais famosa da Vila Maria, e o bairro recebeu muitos imigrantes portugueses, reduto até hoje, da comunidade portuguesa. Anselmo Caparica está por lá na Vila Maria
e conversa agora com a gente. Ora, pois, boa tarde, Anselmo. Fala aí, meu amigo. Tudo bem, Alain? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, a Vila Maria que completa 108 anos esse ano de 2025. Em janeiro completou 108 anos, como você falou, né? Para o pessoal que está em casa ter uma ideia, para chegar aqui na Vila Maria, isso no início do século, em 1918, tinha que chegar de barco para fazer a travessia do bairro do Belenzinho até a Vila Maria. Aí foi construída uma ponte de madeira para facilitar essa travessia. O bairro, que sempre foi afetado por enchentes e alagamentos, recebeu até um apelido não muito elogioso, na verdade, de Veneza Paulistana, por causa dos transtornos causados por esses alagamentos. Vocês vão ver nas imagens feitas aí pelo nosso Franklin Feitosa, que é um bairro predominantemente residencial, mas que tem uma forte presença de empresas logísticas e de transporte, porque tem uma localização estratégica, fica próximo aqui da Dutra, nós estamos aqui bem pertinho da Dutra, inclusive, da rodovia Ayrton Senna, da Fernão Dias e também da Marginal Tietê. Isso causou muitos problemas para os moradores da Vila Maria, porque os caminhões ficavam todos estacionados pelo bairro. Essa situação só foi resolvida no fim dos anos 80, com a construção de um terminal de cargas na Fernão Dias. Mas os problemas históricos com enchentes foram parcialmente resolvidos com a retificação e o desassoreamento do rio Tietê. Estava falando da forte presença portuguesa aqui no bairro da Vila Maria, que passou a ter muitos moradores que vieram de Portugal entre as décadas de 30 e 70 do século passado. Naquela época, estimava-se que 70% dos moradores da Vila Maria vieram de Portugal. Hoje, esse número caiu bastante. Estima-se que cerca de 20% dos moradores da Vila Maria são descendentes aí de portugueses. Tem uma diversidade muito grande agora na Vila Maria, com muita gente que veio do norte, do nordeste e também da Bolívia. Vocês vão ver na reportagem agora dos 60 anos da TV Globo como a gente cobriu, né, os problemas da Vila Maria e também a forte relação que o bairro tem com um político brasileiro, com o Jânio Quadros, que foi prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo e também foi presidente do Brasil por curtos 7 meses no ano de 1961. É assim o dia inteiro. Nas ruas de Vila Maria, Vila Guilherme e Parque Novo Mundo, funcionam hoje 340 transportadoras. Elas começaram a se instalar na região há 20 anos. Os moradores reclamaram desde o começo, mas não adiantou. Pouco a pouco, os caminhões tomaram conta de todas as ruas. Olha o barulho, você está escutando? É a noite inteira isso. Gasolina que a gente respira aqui, uma cortina precisa lavar cada 15, 20 dias, é uma encrenca do zap. O movimento intenso de caminhões pesados também está provocando rachaduras nas casas e muitos estragos nas ruas. Este foi um carnaval triste para Unidos da Vila Maria, uma escola que desfilou na Avenida Tiradentes, no grupo 2. É que Dona Edelvina Conceição de Souza, costureira da escola e mãe do mestre Sala Pelé, morreu sábado. Ela foi enterrada domingo e ontem, tristes e cansados, os sambistas foram para a avenida. Muitos faltaram e a escola, já na saída, perdeu 100 pontos. Ficou costura sem fazer ainda, então atrapalhou um pouco. Ela saiu prejudicada pelo fato de ter, acho que, 150 elementos a menos. Em São Paulo, a colônia portuguesa comemora hoje os 460 anos da morte de Camões. É o Dia de Portugal. De 1 milhão de portugueses que vivem no estado de São Paulo, pelo menos 600 mil moram na capital. Hoje cedo, muitos deles se reuniram em frente à Igreja da Candelária, na Vila Maria, zona norte da cidade. A festa do Dia de Portugal começou com uma queima de fogos. Depois, todos seguiram em procissão, acompanhando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, trazida de Portugal. Acho que eu estou lá no chão mesmo, junto com ela. Me lembro da minha mãe, porque ela é mãe nossa, né? Não há nada a declarar.
ponto final. Não tenho declaração nenhuma a prestar. O senhor está muito nervoso, senhor Jânio Quadros? Não estou, não, senhor. Estou excepcionalmente tranquilo. Só não tenho declarações a prestar. Vila Maria. Esse bairro sempre votou em Jânio Quadros para vereador, deputado, prefeito, governador, presidente. Por isso, ninguém se surpreendeu quando os próprios comerciantes decidiram fechar as lojas no final da tarde de ontem. Meia hora de luto em homenagem ao ex-presidente. E ele sempre veio muito por aqui. Por isso, nesse bairro, quase todo mundo tem uma história de Jânio para contar. Ele costumava sempre vir fantasiado assim, com aquele capote preto dele, penteando o cabelo, comendo um sanduíche de mortandela. Constantemente ele vinha na minha casa, umas 4, 5 vezes. Ele almoçava nessa sala aqui, que agora é uma pré-escola. E ele só gostava de comer o arroz, o feijão com a farofa, e ainda levava o pãozinho para a dona Eloá. Quando o Jânio vinha almoçar assim, todo mundo dizia que depois ele gostava de tirar uma sonequinha, ele costumava dormir aqui? Ele gostava de tomar vinho do Porto. Ele vinha aqui, era uma garrafa, 2, né? Ele ficava à vontade, ele desabotoava a blusa, aquele safari dele, e ele dava umas cochiladinhas aqui, sim. E foi a própria população que decidiu começar um movimento para trocar o nome da principal praça de Vila Maria. Todos assinam para que essa praça mude para Presidente Jânio Quadros. Afinal, esse bairro conheceu o ex-presidente na intimidade. Quando a sobrancelha estaria normal, ele estava de bom humor. E quando ele estava com a sobrancelha, uma normal e uma para cima, ele estava mais ou menos de bom humor. E as duas para cima, que ele estava de péssimo humor. Em 1917, quando surgiu a Vila Maria, os moradores ainda precisavam usar barcos para fazer a travessia do Rio Tietê. Foi só no ano seguinte, em 1918, que construíram aqui a primeira ponte. As fotos antigas contam a história do bairro, desde quando a vegetação rasteira dominava a paisagem. Qualquer dessas chuvinhas que agora nós estamos experimentando, deixava essa rua com água aqui quase para cima dos joelhos. Essa sempre foi uma queixa dos moradores. O que resolveu o problema da chuva aqui foi esse trabalho que foi feito agora no Tietê. Esse trabalho aí, então, desassoreou o rio. Zerou as enchentes aqui. A gente brinca que aqui é um bairro de casas, é um bairro familiar, né? Família. Agora que ele está começando a crescer, a gente brinca que é crescer para cima, que está começando a ter prédios. Tá aí as transformações na Vila Maria. Daqui a pouquinho o Caparica volta com mais histórias do bairro nessas comemorações dos 60 anos aqui da TV Globo. E olha só, passageiros passaram mal e outros desmaiaram hoje cedo depois de enfrentarem superlotação nos trens. Tudo isso por causa de uma falha na linha 12 Safira. Na estação Tatuapé, pelo menos 20 pessoas precisaram de atendimento na plataforma. A CPTM informou que o problema começou por volta das 4h30 da manhã e durou até 6h45, quando a linha 12 Safira entrou em processo de normalização. Segundo a CPTM, houve uma falha de sinalização causada por um furto de cabos entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Além da velocidade reduzida, maior tempo de parada entre uma estação e outra, muita gente passou mal. Só aqui na estação Tatuapé, pelo menos 20 pessoas precisaram de atendimento médico. As pessoas estavam descendo do trem, passando mal, desmaiando, relatando estar sentindo pressão baixa e todo mundo foi encaminhado aqui para uma sala, uma área restrita, uma sala operacional da CPTM. Todas as estações têm uma sala do tipo, onde as pessoas que estão passando mal são atendidas. Todas elas não quiseram ser encaminhadas para hospitais, UPAs, UBSs, nenhuma unidade de saúde foi acionada para socorrer o pessoal. Eu conversei com alguns desses passageiros, eles me relataram que muitos estavam em jejum, muitos não tinham comido nada hoje e aí com a lotação, o problema, a velocidade reduzida, acabaram se sentindo mal, tendo aquela sensação de que iam desmaiar. Alguns efetivamente chegaram a desmaiar. Agora a situação já foi normalizada, o trem já está circulando normalmente e as pessoas que estavam sendo atendidas já foram liberadas. Mas que susto, hein? E as pessoas passando mal mesmo ali. E para que a equipe de manutenção pudesse trabalhar, os trens circularam com restrição de velocidade no trecho e maior tempo de parada nas plataformas da linha Safira. Isso de acordo com a CPTM. Você vê as imagens aí de novo, né, das pessoas passando mal. A companhia confirmou que 20 pessoas passaram mal na linha 12 Safira hoje de manhã.
Disse ainda que prestou todo o atendimento necessário e que nenhuma delas quis ser encaminhada para os prontos-socorros da região. Reforçou ainda que a circulação da linha 12 Safira está totalmente normalizada. Vamos conferir aqui no nosso mapa interativo dos trilhos, que mostra a situação em tempo real do metrô e dos trens que cortam a região metropolitana. Tá aí, linha 12 Safira está normal mesmo, agora a linha 11 Coral, olha só, está com velocidade reduzida e aqui a gente tem a explicação. Tem uma manutenção de ponte ferroviária da linha 11, eles estão com alterações na circulação dos trens e tem maior intervalo aí entre as estações Suzano e Estudantes. Então, quem pega a linha Coral já sabe, vai levar mais um tempinho para voltar para casa. O governo do estado e a prefeitura da capital decretaram luto oficial de 7 dias por causa da morte do Papa Francisco. Durante esse período, as bandeiras do estado e da cidade serão hasteadas a meio mastro em todos os edifícios públicos. A prefeitura anunciou ainda que o Céu Imperador em Sapopemba, na Zona Leste, será renomeado como Céu Papa Francisco. A unidade vai ser inaugurada nos próximos dias. A nota divulgada pela prefeitura destacou o impacto da vida e da missão de Francisco para milhões de fiéis católicos e também o sentimento de pesar da população. A prefeitura afirmou ainda que o Papa marcou a história da igreja com sua simplicidade, coragem e amor incondicional aos mais pobres. Também em nota, o governo do estado se solidarizou com os fiéis que se despedem do Papa Francisco. Ontem pela manhã, o governo federal também já tinha decretado luto oficial de 7 dias no país. Várias entidades da capital que cuidam da população em vulnerabilidade social estão homenageando o Papa Francisco. Hoje, o chá do padre de freis franciscanos está entregando refeições às pessoas em situação de rua e fiéis estão rezando em memória do Papa. A Ananda Apple acompanha tudo lá de pertinho, a gente conversa com ela agora ao vivo. Oi, Ananda, o almoço já foi servido por aí? Boa tarde. Já foi servido, já está praticamente no fim, Alain. Essa ação social franciscana serve todos os dias 800 a 1.000 refeições entre o almoço e a janta. Ela é normalmente servida por voluntários. A comida de panelão cheirosinha já acabou, agora ficaram as marmitas, que são de doações. E essa é uma oportunidade única para tantas pessoas poderem comer na mesa, junto com os outros, conversando. Bem diferente do dia a dia delas, de comerem sozinhas, às vezes sentada na rua mesmo, é outra situação. São pessoas em situação de rua, trabalhadores da região que aproveitam para economizar no almoço e guardar para o leite dos filhos, moradores de ocupações próximas que não têm sequer o dinheiro para o gás. As refeições servidas hoje são em memória do Papa Francisco, que escolheu esse nome em homenagem ao santo que se dedicava tanto aos necessitados, assim como ele. No início do almoço, às 11 da manhã, o Frei disse algumas frases que são bem conhecidas do Papa, e aí a gente vê o quanto essas pessoas têm carinho por ele. Vamos ver. Para nós, hoje é um dia muito significativo, pois o Papa Francisco trouxe para o seu projeto de governo como liderança da Igreja Católica o cuidado dos mais vulneráveis. O Papa Francisco se importou e cultivou para que toda a igreja cuidasse das pessoas pobres, dos mais vulneráveis, dos últimos. Então, nada mais caro do que recordar e trazer à memória desse grande exemplo que foi o Papa no segmento de Jesus Cristo. Pela a forma que ele queria melhorar a vida humana, né? Ajudar as pessoas, né? Acabar com a guerra, com a miséria, né? E vai ser uma perca para nós muito grande. Muitos não conheceram, mas até essa ONG aqui que serve alimento para o povo que estão passando necessidade. E para mim foi uma pessoa muito especial, que vai fazer muita falta para nós, entendeu? Não só para cá, para o Brasil, para o mundo inteiro. Ele, com tanto carinho com o grupo LGBT, em uma das falas dele, ele dizia quem era ele para julgar o grupo LGBT, as pessoas gays. E ele tinha um respeito e um carinho imenso, porque todos nós somos seres humanos iguais. Não existia diferença para ele. E ele, com todo, cuidava dos mais pobres, dos mais vulneráveis. E para mim, ele foi muito importante nessa parte, por eu ser LGBT também. É com muito carinho que eu recebi a morte dele, né? Mas o Papa foi tudo. E ele sempre vai deixar esse legado, que todos se inspirem nele, que todos reconheçam o que ele deixou nas mensagens dele,
aqui sobre a terra. Onde estiver, Papa Francisco deve estar contente com essa homenagem, né? Menos pela homenagem em si e mais pela prática, porque é exatamente isso que ele pregava, né? Assistência, o apoio aos mais pobres, aos excluídos, para a gente conseguir reduzir essa desigualdade absurda que existe no mundo inteiro, que é gritante aqui no Brasil. Vamos voltar agora ao Globocop com as informações do Eliezer dos Santos. Haja gente, hein, meu amigo? Conta para nós. É isso mesmo, Alan. Viaduto do Chá, em frente aqui à Prefeitura de São Paulo, totalmente bloqueado devido a essa manifestação de profissionais da educação da rede municipal aqui da capital paulista, que estão realizando desde a manhã esse protesto, essa manifestação entre aí as questões reajuste salarial maior. Então agora, com o bloqueio total do viaduto do Chá, o motorista não consegue ir ali nos dois sentidos. Se você, por exemplo, está na rua Xavier de Toledo, onde está acontecendo esse bloqueio, que foi informado pela CET, tem que dar aí uma volta para chegar, por exemplo, na região ali da Líbero do Bataró, passar pela Praça da República, São Luís, viaduto Maria Paula, Dona Paulina, e assim conseguir chegar do outro lado aqui do Vale do Anhangabaú. Se você está de carro, ainda não tem previsão para liberação total aqui do viaduto do Chá e o término aqui dessa manifestação pacífica em frente à Prefeitura de São Paulo. Alan. Tá grande o protesto, a gente já mostrou, né? Aí as reivindicações dos manifestantes semana passada e também o bloqueio aí, neste momento, agora em frente à Prefeitura de São Paulo, bem no coração da cidade. Obrigado, Eliezer. E daqui a pouco começa a retirada de famílias que vivem na favela do Moinho, no centro de São Paulo. Teve resistência de parte das famílias e o governo do estado alega que são moradias em alto risco, pretende fazer um parque ali no local. Veja também a situação da Fundação Pro Sangue. O estoque do tipo O negativo chegou a zerar e os hospitais estavam prestes a cancelar cirurgias eletivas. E aí, Bia Bax, como é que tá a situação, hein? Oi, Alan. Muita gente veio doar ontem durante o feriado, mas não foi suficiente para mudar quase nada o cenário dos bancos de sangue. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes de como o pessoal pode ajudar. Obrigado, Bia. Vamos falar também da tragédia na Zona Norte. Um bebê de 4 meses morreu no desabamento de 2 casas na Brasilândia. Lucas Josino está por lá. E além desse bebê, Alan, outras 5 pessoas precisaram de atendimento médico. Esse desabamento aconteceu por volta das 6h30 da manhã de hoje, aqui na Brasilândia, provocado por uma explosão de um botijão de gás, segundo a Defesa Civil, que não foi acidental. O homem, dono de uma casa, que estava cobrando os inquilinos por causa da falta de pagamento, teria provocado essa explosão. Daqui a pouco a gente conta tudo. Esse homem foi preso. Muita gente por lá isolada ainda, né? Atrás do Lucas, e a mãe do bebê está internada. A Jaqueline Brasil traz o alerta de fortes temporais essa semana, né, Jaque? Isso mesmo, os modelos meteorológicos indicam agora que a chuva volumosa deve chegar na quinta-feira. A previsão é de temporais generalizados, que podem vir acompanhados de raios, granizo e ventos fortes. Nós vamos atualizar dia a dia. Já já eu trago os detalhes. Então segura aí. Nessa terça-feira cinzenta em São Paulo, meio-dia, 20 minutos, o SP1 volta daqui a pouquinho. Depois do feriado, os 5 postos de coleta da Fundação Pro Sangue funcionam a todo vapor aqui na capital. É que eles precisam repor os estoques que estão muito baixos. As cirurgias programadas, que não são de urgência, poderão inclusive ser canceladas se a situação não melhorar. A gente mostrou essa situação dramática ontem aqui no SP1 e agora a Bia Bax está lá no Hospital das Clínicas, bairro Cerqueira César, atualiza as informações para a gente sobre esses estoques aí, né? Preocupantes a situação. Fala, Bia, boa tarde. Oi, boa tarde, Alan. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no SP1. Há pelo menos 15 anos que o estoque de um tipo sanguíneo não acabava totalmente aqui na Fundação Pro Sangue. Como você disse, o O negativo zerou no domingo de Páscoa e aí, por causa disso, algumas cirurgias poderiam deixar de acontecer porque, em caso de emergência, não teria bolsa de sangue para doar para o paciente. Ontem, muita gente veio doar aqui na Fundação Pro Sangue, cerca de 700 pessoas, mas isso não chegou nem perto do suficiente para melhorar a situação do sangue O negativo. Ele ainda está em estado de emergência e aí é muito perigoso que as cirurgias realmente parem de acontecer. A gente também tem estado crítico para os tipos O positivo, A negativo e B negativo. O tipo B positivo também está em estado de alerta e aí
a Fundação ProSangue está fazendo um apelo para os doadores, para quem puder doar, vir comparecer aqui nos hemocentros. E aí tem alguns requisitos bem simples, que é ter mais de 16 anos, menos de 69 anos de idade, estar com a saúde em dia, pesar mais de 50 quilos, estar descansado, alimentado e trazer um documento com foto. A pessoa pode marcar um horário, né, pelo site da Fundação ProSangue, uma das 5 instituições, né, que fazem a coleta sanguínea, mas também, se não der, é só chegar, como por exemplo aqui na Fundação ProSangue, que fica dentro do HC, tem também no Hospital do Mandaqui, no Instituto Dante Pazanese, em Osasco e Barueri. Só doar um pouquinho de sangue e aí ajuda a salvar várias vidas, né, Alain? Fica o convite aí para o pessoal ajudar e melhorar essa situação que é bem alarmante. Isso, Bia, tá aí, né? Quem puder fazer essa boa ação, tá aí o endereço, né? Os requisitos, na verdade, para quem pode doar sangue, inclusive, aqui no país. A Bia mostrando que essa situação está muito complicada ainda, apesar do estoque ter melhorado um pouquinho em relação a ontem, né? Mas é uma dificuldade enorme. Imagina a ansiedade de quem precisa fazer uma cirurgia e não sabe se vai ter sangue suficiente, né, para um caso ali eventual de transplante, transfusão. Obrigado, Bia. 2 meses antes da morte do Papa Francisco, a capital ganhou um consultório médico voltado exclusivamente às pessoas em situação de rua. Um projeto inspirado nas mensagens do pontífice e que recebeu o nome de Consultório do Papa. É lá que está o repórter Matheus Meirelles, a gente conversa com ele agora ao vivo. Como é que funciona essa ação que a gente já mostrou na inauguração aqui no SP1, né? Mas que segue o exemplo de Francisco e que agora já está há um bom tempo rodando, né? O que é que você conta pra gente, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Alain, a todos que nos acompanham no SP1. Exatamente, é o legado do Papa Francisco, por meio da Pastoral do Povo da Rua, o consultório do Papa, que segue aqui já há 2 meses. O Alex Ferreira vai mostrar pra gente, tem a foto do Papa Francisco, o selo do Jubileu 2025, e por aqui são atendidas as pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. São atendimentos feitos ao longo da semana, então vêm pessoas da Santa Casa, do consultório de rua, por meio da Prefeitura, do Sistema Único de Saúde, tem psicólogos também que atendem aqui. E esse movimento em cascata vai sendo feito, tem até gente pedindo para atender de sábado por aqui, para poder ajudar a população em situação de rua. São curativos e outras ações. Nesse momento, por aqui, está ocorrendo a vacinação da população em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, vacinação contra a gripe. São cerca de 200 doses disponibilizadas para essa população por aqui. O padre Júlio Lancelotti, que estava conversando com a gente agora há pouco, estava falando dessa dificuldade, né, já que muitas fake news acabam chegando para a população em situação de rua e muita gente tem resistência de vir se vacinar. Por isso, agora há pouco, ele mesmo iniciou essa ação, tomou a vacina contra a gripe e isso fez com que muita gente viesse para cá justamente para se vacinar, para se imunizar contra a gripe. São diversas as ações que são feitas por aqui. Tem atendimento também nesse consultório mais reservado, numa salinha aqui ao lado, justamente com esse intuito, para que as pessoas possam vir, passar pelo atendimento com respeito, com todas as possibilidades que elas podem ter, apesar da situação de vulnerabilidade, da situação de rua. A gente conversou mais cedo com o padre Júlio e ele falou que agora, com a morte do Papa Francisco, a expectativa, a intenção é fazer com que o nome do consultório do Papa se torne consultório do Papa Francisco, justamente para mostrar e trazer esse legado do Papa Francisco. E, inclusive, daqui uns 2 meses, a expectativa é ter também um consultório oftalmológico, nestes mesmos moldes, aqui do lado também, na região da Luz. Vamos ver o que disse o padre Júlio Lancelotti. Agora a gente está chamando o consultório do Papa Francisco. Inclusive vai ser colocado o nome dele completo, porque no pontificado dele a gente chamava consultório do Papa, porque o Papa é o Francisco. Agora é preciso que a gente saiba que é o Papa que a gente se refere, está ali, acenando para nós. É o Francisco. E é impressionante que foi feito de uma forma que, se vocês entrarem lá, vocês vão ver o tempo todo a silhueta dele olhando para nós. Então, o legado dele é essa presença, que você não vê com os olhos, mas sente no coração. Aí, muitas homenagens aqui na cidade de São Paulo, né? Então, o Papa Francisco deixou esse legado, né? Muito bom, né? Você ser tratado com carinho, né? Ser lembrado com carinho depois da morte. E falando sobre esse assunto, vamos para a redação agora saber do Roberto Kovalik os destaques do Jornal Hoje de logo mais. A gente já sabe qual é o destaque principal, né, Cova? Não é segredo para ninguém. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Alain. Pois é, você vai ter todas as informações sobre as despedidas ao Papa Francisco. Alain, o Vaticano divulgou hoje as datas e cerimônias, tudo que vai acontecer daqui para frente. O corpo do Papa, que está na casa Santa Marta, onde ele residia, vai ser levado para a Basílica de São Pedro amanhã para a visitação pública. O sepultamento será no sábado, na Basílica Santa Maria Maior, onde o César Tralli esteve esta manhã. E para o Papa Francisco, essa igreja, ela tinha um valor muito especial. Nos momentos de aflição, nas dificuldades da vida dele, ele sempre passava aqui sozinho, sentava, fazia orações, passava um tempo refletindo, pensando na vida e depois ia embora. Autoridades do mundo inteiro já anunciaram que irão a Roma para o sepultamento. Entre elas, o presidente Lula. Os cardeais já estão chegando a Roma para o sepultamento e também para o conclave que vai escolher o próximo Papa. Tudo isso e muito mais você vai ver no Jornal Hoje. Eu convido você, Alain, para ficar com a gente. Boa, Cova. Com certeza vamos acompanhar aí para saber dos desdobramentos, né? E agora dessas datas todas, detalhe por detalhe, quando vai ser o sepultamento, né? Você já falou que vai ser no sábado, mas tem esse conclave que a gente não sabe quanto tempo dura, né? Exatamente. E aí vai ser um novo mistério ali para a gente acompanhar dia a dia. Obrigado, meu amigo. O Jornal Hoje, você sabe, começa logo depois do Globo Esporte. Abraço, bom trabalho. E agora vamos ver sua participação nas redes sociais. Já destaquei aqui a mensagem do Rubens, falando exatamente sobre o Papa Francisco. O Papa do povo, da paz, da compaixão. Sua luz continuará brilhando sempre. Descanse em paz, Papa Francisco, né? Muita gente mandando mensagens aí desde ontem, né? Quando foi anunciada a morte do Papa. Bira, boa tarde, Alain. A homenagem aos 60 anos da Rede Globo é uma verdadeira viagem no tempo. Acabamos de ver o Maurício Kubrusli, ainda garotão. Parabéns, Globo, tá aí. Vou agradecer em nome da TV Globo, né? O grande Maurício Kubrusli, né? Inspirou uma geração aí de jornalistas. João Alexandre, é urgente estender a ciclovia da Radial Leste entre Tatuapé e centro da capital, assim como de Itaquera para Guaianazes. Dessa forma, teremos mais uma opção de deslocamento seguro para evitar o transporte público lotado, né? Você viu ali que a linha 11 Coral está com problema hoje, né? Boa parte aí nesse trecho que pega a Zona Leste. Oswaldo, na Vila Maria ainda tivemos até os anos 80 as famosas corridas de charretes no Parque do Trote. Ó, buscou ainda mais para trás ali, quer dizer, nos anos 80, né, essas corridas na Vila Maria, que a gente mostrou agora há pouco, as transformações no bairro Reduto da comunidade portuguesa, um dos redutos da comunidade portuguesa aqui em São Paulo. Horácio, a Vila Maria é do povo português, está aí confirmando, né, que a gente viu na reportagem agora há pouco, a junção de matérias, também essa questão ali, ó, quando começou a encher de transportadoras na Vila Maria, né, os moradores reclamando muito aí de muito caminhão, barulho, poluição, problema que ainda persiste em algumas ruas por lá. Xavier, triste você ver pessoas passando mal, passando perrengue, causados por vândalos, lamentável, né? Está se referindo aqui à história do trem, né? A gente mostrou ali, pessoas passando mal. E o Cláudio aqui, ó, impressionante, mais um caso de motorista bêbado que mata uma pessoa. Será que essas pessoas não entendem que bebida e direção não combinam? Agora a gente faz conexão de volta com Eliezer dos Santos, direto do Globocop. O que é que você destaca agora, Eliezer? Vamos lá, Alain. Agora a gente sobrevoa a marginal do Rio Tietê, aqui dos dois sentidos, na altura da Ponte da Square, também na altura da Ponte das Bandeiras. Para quem vai no sentido da rodovia Ayrton Senna, que é essa imagem aí no centro da sua TV, do seu celular, é o trânsito mais complicado por aqui. Não teve nenhuma ocorrência, viu, Alain? Excesso mesmo de veículos, carros, caminhões, a pista expressa tem pontos de parada nesse momento e melhora depois quando passa a altura do Canindé. Agora, do outro lado, a pista expressa, também ali a situação mais difícil para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco, na altura do Sambódromo do Anhembi. Pista local e até mesmo a pista central, valendo a pena agora, até pelo menos a altura da Ponte da Casa Verde. Lá na frente, já quase chegando no Cebolão, esse trânsito volta a ficar mais complicado, mais intenso, também devido à grande quantidade de veículos. Pelo menos que nós temos informação, não tem nenhuma ocorrência aí no meio do caminho. Alain. Pintou até um solzinho muito de leve por aí, né, Eliezer? Obrigado, meu amigo. Até já. Uma bebê de 4 meses morreu no desabamento de 2 casas na Brasilândia, zona norte aqui de São Paulo. Segundo os bombeiros, a causa foi uma explosão por vazamento de gás. A polícia diz que foi um crime. A Cauane ainda estava deitada no momento da explosão. Foi assustador. Foi um barulho enorme, o vidro voou no meu peito.
Foi um barulho enorme. Ela está grávida de 8 meses e está preocupada com a saúde do bebê. Essa janela aqui explodiu. Explodiu. Ela veio, entortou tudinho, não era assim, era tudo perfeitinho, destruiu tudo, né? A explosão, que atingiu 2 casas, foi pouco depois das 6 da manhã. O Eliezer dos Santos acompanhou do Globocop. Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, GCM. Me chama a atenção a quantidade de homens dos bombeiros trabalhando no interior aqui nessa casa. Há também alguns vizinhos, pelo que a gente consegue ver, estão ajudando na remoção ali daqueles escombros para chegar nas partes mais profundas. O William é um dos vizinhos que ajudaram no resgate. Então, a gente estava em casa dormindo, né? Aí do nada teve essa explosão. Eu assustei, mas o telhado de casa caindo todo, né? Aí o telhado caiu. Aí eu já peguei minha filha, todo mundo já desceu a escada. Aí o pessoal falou, mano, a casa eu acho que caiu. Aí todo mundo foi, começamos a chutar o portão, tirar as crianças lá dentro. Tiramos todo mundo, só ficou faltando a nenenzinha pequenininha. 6 pessoas precisaram receber atendimento médico. O Corpo de Bombeiros apontou a causa da explosão. Segundo informes, um vazamento de gás. Eram 2 residências, então a residência inferior que tinha um morador. Então teve uma explosão ambiental devido ao vazamento de gás. Ele foi socorrido, esse senhor, com 70% do corpo queimado. E na parte de cima morava uma família, então um casal com uma criança de 11 anos e um bebê. Então a mãe, junto com a criança de 11 anos, foram socorridas somente com escoriações. O pai está juntamente com o pessoal do policiamento e o bebê estava sob os escombros. O Globocop registrou o resgate do bebê. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros e ela foi levada ao hospital da Brasilândia de ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. O homem de 73 anos foi resgatado por essa janela, da casa da dona Silvia. Quando eu cheguei aqui, essa desgraceira toda, os bombeiros tirou ele pela janela e colocaram ele lá fora e meio desnorteado. Aqui no Jardim Icaraí, a maioria das casas é geminada, uma colada na outra. Várias foram danificadas na explosão, como a da dona Maria Clara. O impacto foi tão grande, começou lá fora, né, que o balde voou e voltou. Eu falei, meu Deus, aconteceu. Aí ela começou a gritar, a minha vizinha, né? Ela começou a gritar, eu já saí correndo, mas conforme eu saí correndo, no caso, para abrir a porta para eles, quando eu voltei já estavam os estilhaços, tanto na sala como na cozinha da minha casa. A Defesa Civil já concluiu os trabalhos no local. A parte da Defesa Civil já foi feita, juntamente com a equipe técnica da subprefeitura. Fizemos a vistoria e interdição parcial de algumas casas. São 3 casas que foram parcialmente interditadas, tá? Para tirar o risco das pessoas. Nós não estamos permitindo a entrada das pessoas, a princípio, para pegar documento, roupa. Posteriormente, a gente vai permitir essa entrada e eles vão poder retirar os pertences deles. Tristeza muito grande ali no bairro, né? Uma vida que se foi de uma criança de 4 meses. A mãe está internada. Lucas Josino continua no local e conversa com a gente agora ao vivo, atualizando, né, os dados, explicando melhor essa história de explosão criminosa, né, Lucas? Boa tarde mais uma vez. Essa é a linha de investigação da Polícia Civil, viu, Alan? Até porque a polícia colheu alguns depoimentos de pessoas da família da Juliana, que é a mãe desse bebê de 4 meses que morreu, e a própria família contou que o seu Euclides, que é esse homem de 73 anos, que é o proprietário do imóvel, já havia cobrado algumas vezes o pagamento dos inquilinos. Só que esse pagamento, segundo o seu Euclides, não tinha sido feito, e por isso ele teria feito de alguma forma a explosão desse botijão de gás. E aí isso causou o desabamento. A polícia investiga isso, essa é a linha de investigação, melhor dizendo. E o seu Euclides, de 63 anos, que está internado no hospital nesse momento, com queimaduras graves que ele teve, ele está preso também e vai ser indiciado pelo crime de homicídio. A gente fala ao vivo aqui do local onde houve esse desabamento, Alan. Esse é o Jardim Icaraí, que é uma das áreas mais pobres aqui da Zona Norte de São Paulo. A gente fala da Brasilândia, são pelo menos 12 mil habitantes por aqui. Eu vou pedir para o Felipe ir até o fundo ali para a gente mostrar as vielas. Essa é uma imagem importante porque as casas aqui são todas coladas umas às outras. É assim que funciona nas comunidades aqui de São Paulo. E quando há uma explosão como essa, isso prejudica a estrutura de várias outras casas. Então, pelo menos 3 foram interditadas pela Defesa Civil. E enquanto isso, as pessoas ficam aqui na viela, esperando. Vou até para o Felipe voltar um pouco para cá, porque a gente vai conversar com uma dessas moradoras, porque elas não têm ainda uma resposta de quando vão poder voltar para casa, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. A gente está esperando a Polícia Civil vir para fazer o laudo, para saber se vão poder voltar para a residência ou não. Imagino que vocês saíram de casa logo pela manhã.
Eu não moro aqui, eu vim socorrer a minha irmã, então foi de manhã cedinho, 6h30, mais ou menos 6h40. E até agora, nada? Até agora, nada da polícia chegar para fazer a perícia. A gente está esperando, com medo que chova, e só aguardar. A senhora é moradora aqui? Sou. Qual a sua casa? Essa casa aqui, ó, do lado. Bem do lado, né? Foi uma explosão... Foi. Tô com as minhas telhas todas estouradas e a gente está esperando, né? A perícia da Defesa Civil chegar para poder ver se a gente pode ficar ou não. E o medo da chuva também, né? Além do prejuízo, também esse problema de não ter uma resposta. Isso. A gente está esperando que eles tenham um pouco de responsabilidade também, né? E empatia, porque a gente precisa da ajuda, né? Então, se eles não puderem vir no momento que a gente necessita, fica difícil, né? Qual que é o seu nome? Marli. Tudo de bom para a senhora, dona Marli. Obrigada. Alan, essa situação aqui dos moradores da Brasilândia, depois desse desabamento, são muitos que estão nessa situação, com muitas perguntas e poucas respostas. Não sabem ainda se podem voltar para casa. Enquanto isso, também lamentam a morte desse bebê, a Milena, de 4 meses, e essa família também que foi afetada com esse desabamento. Pelo menos 2 pessoas permanecem internadas nos hospitais aqui da Zona Norte de São Paulo. Alan. Nossos sentimentos aí, mais uma vez, a família, né, dessa criança que morreu, né, que a mãe consiga se recuperar, sair do hospital. Agora fica o alerta, por outro lado, dessas pessoas que estão aí, sofrendo essa situação nesse momento, sem saber se podem ou não voltar para as casas, né? Polícia Científica, a perícia acelerar o trabalho, chegar lá, né? Porque não apareceu ninguém, pelo que dizem os moradores até agora. Isso é um caso de grandes proporções, que está na imprensa aí desde de manhã. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso foi registrado como explosão, lesão corporal e homicídio na delegacia da Vila Penteado. A Prefeitura disse que equipes estão no local para prestar suporte às pessoas afetadas. Agora, precisa da perícia, né, para as pessoas que vivem ali no entorno terem segurança, se podem ou não voltar para casa. Isso é urgente. Vamos lá. A Justiça de São Paulo tornou réu o policial militar que foi filmado jogando um homem de uma ponte na zona sul da capital. Esse caso foi no fim do ano passado. Ele foi registrado por uma testemunha. A gente falou muito desse assunto aqui no SP1. Você vai lembrar, né? Nesse vídeo aí, ó, o PM ergue o rapaz e arremessa o rapaz da ponte de uma altura de quase 4 metros. Segundo o Ministério Público, a vítima não resistiu à abordagem e só não morreu porque caiu de joelhos, sem bater nenhum órgão vital no chão. Agora, o soldado Luan Felipe Alves Pereira vai responder por tentativa de homicídio. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas desde o começo de abril responde em liberdade por decisão da Justiça. Ele está afastado da função e também não pode se aproximar da vítima. Essa não é a primeira vez que o nome de Luan aparece num caso grave. Em 2023, ele foi investigado pela morte de um homem com 12 tiros. Mas a ação dele foi considerada legítima defesa e o caso foi arquivado. A polícia tenta descobrir quem é o homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança agarrando Bruna Oliveira da Silva enquanto ela andava da estação Itaquera até a casa dela. A Bruna, você sabe, ficou 4 dias desaparecida e na quinta-feira foi encontrada morta. As imagens não foram divulgadas pela polícia. Vamos voltar a falar com o Henrique Silva agora sobre esse assunto, porque ele ouviu os moradores por lá, né, que confirmam que a polícia teve acesso a essas imagens, né, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo. Alan, agora a polícia procura por esse homem. Pelo que os moradores nos disseram, foi o seguinte: nessa calçada aqui, a Bruna veio lá de trás da estação Itaquera, atravessou a rua, como nós temos as imagens dela saindo do metrô e depois ela passando por uma praça. Depois ela vem para cá e anda por essa calçada aqui, ela contornaria a UPA 26 de maio, mas ela não chegou a fazer a curva, porque no meio do caminho, de acordo com os moradores, investigadores da polícia estiveram aqui e apresentaram imagens para eles de um homem perseguindo a Bruna, como se ele estivesse usando o celular e depois ele agarra a Bruna pelo braço. Isso que os moradores nos disseram, que viram essas imagens e que por aqui tem muitas pessoas, muitos usuários de droga que se escondem embaixo dos viadutos aqui no meio desse matagal, enfim, e que essas pessoas costumam praticar furtos por aqui. Esses moradores e comerciantes, eles acreditam que seja uma dessas pessoas que foi a pessoa que
seguiu a Bruna e que levou a Bruna para dentro do terreno que fica aqui em cima, bem à minha direita. Só para a gente relembrar o caso, foi no domingo, dia 13, a Bruna saindo da região do Butantã, da casa do namorado, estava voltando para casa aqui em Itaquera, por volta de 10h20 da noite, ela ficou sem bateria, conversou com a mãe, conversou com o namorado, tentou pegar um carro por aplicativo, mas ficou sem bateria no celular e resolveu fazer esse caminho andando. Sair do metrô, andar por aqui, um percurso de mais ou menos 1,7 km para ela chegar até a casa dela. Então ela passaria por toda essa calçada, contornaria aqui a próxima direita, passaria em frente à UPA 26 de agosto e um pouco mais à frente chegaria em casa. Mas a Bruna não chegou em casa, desapareceu 4 dias depois, na quinta-feira. O corpo dela foi encontrado no meio dos matos aqui, nesse terreno aqui à direita. E agora as buscas pela polícia é atrás desse suspeito. De acordo com os moradores, mais uma vez, a polícia conversou com eles, mostrou imagens para que esses moradores possam ajudar de alguma forma a identificar quem é essa pessoa que estava perseguindo a Bruna, quem é essa pessoa que tenta pegar a Bruna pelo braço, quem é esse homem. Então, a investigação da polícia está nesse fato. As imagens das câmeras de segurança, de acordo com os moradores, estão com a polícia. Aqui na região existem vários pontos com câmeras de segurança, câmeras de trânsito aqui na Avenida Miguel Inácio Cury, câmeras também de prédios particulares aqui. Todas essas imagens estão ajudando nas buscas para encontrar esse suspeito. Alain. Então tem essa informação nova, importantíssima nesse caso, né? De que um homem teria agarrado a Bruna nesse caminho dela, do metrô Itaquera até a casa, quando ela foi atacada e aí, dias depois, foi encontrada morta, infelizmente, nos fundos de um estacionamento. Obrigado pelas informações, a gente torce para que a polícia consiga identificar, né, e prender esse suspeito para esclarecer esse caso definitivamente e dar uma resposta à família, que você vê aí a imagem da mãe, né, completamente devastada com a perda da filha, que inclusive denunciava, lutava contra a violência contra a mulher e, ao que tudo indica, foi vítima justamente de violência contra a mulher. Jaqueline Brasil de volta aqui com mais detalhes da previsão para hoje, para os próximos dias, né, Jaque? Vamos lá, apesar desse céu nublado, não tem previsão de chuva hoje não, tá? Os termômetros vão variar. Na zona norte, máxima de 25, na zona sul um pouco menos, 22 graus. E amanhã a gente vai continuar com essa mesma previsão. Mínima de 14, se isso ocorrer realmente, teremos então a temperatura mais baixa do ano, que até agora está valendo a de hoje, que foi de 15,4. À tarde, 26 graus também, sem chuva. Olha, já que aí baixando o termômetro, o patamar em 14 graus amanhã, se prepare. Eu tô avisando. Arruma blusinha, pijama, meia e tudo mais, né, Jaque? Não vai esquecer, hein, por favor. E os temporais, hein? Tem data para voltar? Pois é, como eu já tinha falado, né, ali na passagem de bloco antes da gente voltar, os modelos meteorológicos estão apresentando essa configuração de sistemas. Uma baixa pressão que sai do Paraguai, atravessa a parte do centro-sul, dá força para formar uma outra baixa pressão que vai virar um ciclone extratropical. Eita. Além disso, uma forte corrente de ventos em médios níveis, um cavado, vai também acelerar a formação dessa chuva. É bom deixar bem claro que não é apenas um sistema que vai formar essa chuva, é todo esse processo que vai começar na quinta-feira e vai terminar na sexta-feira. Por isso que os alertas estão aqui. Na quinta-feira, valendo para quase todo o estado, com exceção de um pedaço ali do Vale do Paraíba. Então, entra toda a região metropolitana e na sexta-feira piora um pouco mais. Pega todo o estado. Volume alto? Volume alto. Com raios, com granizo, com ventania. Olha só esse mapa aqui, a previsão. Valendo a partir da quinta-feira até domingo, mas o foco mesmo quinta e sexta. Pelo menos 100 milímetros em algumas cidades, nessas áreas aqui em roxo. É muita chuva. É muita chuva. Agora, interessante que não é característica de abril, né? A gente vê essa chuva toda, né, Jaque? Não é, porque os bloqueios atmosféricos, eles não estão mais ativos. E como a gente está entrando na neutralidade, então Laninha já foi embora, a gente fica muito por conta do que vai acontecer com os oceanos. Então, o Oceano Atlântico está mais quente ou não, ele ajuda a favorecer aí a formação dos temporais. Está tudo muito louco, né? Tá. Quinta-feira, olha, 45 milímetros. Na sexta, 30. Olha só esse volume de chuva só para cá. No sábado já diminui e a temperatura vai caindo também. São modelos meteorológicos que vão sendo atualizados e eu vou trazendo todas as informações para vocês aqui. Fechou, Jaque. Dia a dia a gente vai atualizando. Obrigado. Até amanhã. Tchau.
E vamos mudar de assunto aqui e voltar a falar da TV Globo, que faz 60 anos esse mês. São muitas histórias para relembrar. Hoje a gente está na Vila Maria, Anselmo Caparica de volta, com moradores muito especiais ali do bairro. Anselmo, mostra pra gente, meu amigo. Tem música e tudo mais. Boa tarde. É isso aí, tudo bem, Alan? Boa tarde para você. Estou aqui na Associação dos Poveiros de São Paulo, uma comunidade portuguesa. Esse aqui é o grupo Raízes de Portugal. Esse pessoal se apresenta aqui nesse salão. Quando tem uma festa, que esse salão sempre fica cheio. Inclusive, o pessoal preparou aqui uma mesa bem bonita com comida típica portuguesa para os 60 anos da TV Globo. Estou aqui ao lado do Jorge Rosmaninho, que é o presidente da associação e que vai falar para a gente o que vocês prepararam aqui para a gente, Jorge. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para todos. Nós temos alheira portuguesa, vinho do Porto, a famosa bagaceira, bolinho de bacalhau, folar da Páscoa, as broas feitas pela padaria Charmosa de Perdizes e azeitona. Que maravilha, hein, Jorge? E conta para mim mais sobre essa relação de Portugal com a Vila Maria. Acontece o seguinte, a Vila Maria na década de 30 tinha porto de areia e porto de pedra. Então os portugueses imigraram e vinham trabalhar. Por isso que eles fizeram o loteamento da Vila Maria e eles começaram a comprar os lotes e fizeram a Vila Maria. Não existia nada, era um terreno, um pântano praticamente. E a comunidade portuguesa ainda é muito forte aqui na Vila Maria. Ainda é, mas agora mais netos, né? E deixaram os bens, vamos dizer assim. Entendi. Agora eu quero que você desfaça um mistério aqui para mim, Jorge. A bagaceira aqui, ó. Dentro da bagaceira, a gente tem 2 peras aqui, Alan. Você vai contar para mim como é que o pessoal colocou essas peras aí dentro, Jorge? É um hábito que o pessoal faz lá em Portugal, nas pereiras. Tem as peras bem pequenininhas, eles amarram a garrafa e ela vai nascendo dentro da garrafa. O pé de pera cheio de garrafa transparente. Transparente, exatamente. E aí fica a bagaceira, que é um destilado. Aguardente, é um destilado de uva, né? O bagaço de uva, por isso se chama bagaceira. E ele fica saboroso, todo mundo gosta. Maravilha. Então, obrigado, hein, Jorge? Obrigado pela entrevista. Só aqui, ó, a alheira aqui, ó. Vinho do Porto, tem a bagaceira, tem o bolinho de bacalhau aqui, como o Jorge Rosmaninho mostrou pra gente. E tem, claro, o nosso grupo Raízes de Portugal, com o Kim Moreira ali, que continua tocando cavaquinho português de 8 cordas para celebrar os 60 anos da TV Globo, essa relação que a TV Globo também, claro, construiu com quem mora aqui na Vila Maria. É isso, Alan, volto com você. E, ó, Alan, daqui a pouco vou levar um pouquinho de bagaceira para você aí, tá bom, Alan? Fechou? Opa, fechou. Agora traz uma alheira pra mim também, né, rapaz? Que delícia esses pratos todos. Você vê aí, ó. Música, a TV Globo faz aniversário, mas quem ganha o presente é o Anselmo Caparica. Tirou a sorte grande hoje, vai almoçar por lá, claro. Agora ele falou ali, Associação dos Poveiros, fui atrás, né? Que palavra é essa? Poveiros. Se refere aos portugueses que nasceram na cidade de Póvoa de Varzim, que fica ali perto do porto, às margens do Oceano Atlântico, tá aí. E foram importantíssimos nessa ocupação da Vila Maria. Obrigado, Anselmo, um abração, um abraço para a comunidade portuguesa aí tão importante aqui em São Paulo. E a viagem pelos 60 anos de Histórias da Globo continua no SP2, que hoje estará em São Miguel Paulista, na zona leste aqui da capital. Vamos voltar com o Eliezer dos Santos, lá do Globocop. Bueno, agora a gente sobrevoa o centro aqui da capital paulista, porque é uma reintegração de posse. Está acontecendo desde o começo da manhã aqui no prédio na Avenida São João, na altura do número 601. Segundo a Polícia Militar, cerca de 80 famílias ocupavam esse local. A desocupação acontece de forma pacífica e a gente consegue ver aqui nas imagens do Globocop, móveis, geladeiras, outros eletrodomésticos já estão aqui pela calçada. E também os caminhões que vão ajudar aí nesse transporte dos pertences dessas pessoas. A Prefeitura de São Paulo informou que o prédio é particular. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está acompanhando essa ocupação desde o início do ano passado. Foram realizados atendimentos relacionados ao CadÚnico e além também de encaminhamento dessas pessoas para o serviço social
mas, segundo a prefeitura, não houve o aceite de algumas pessoas por aqui. Em relação à interdição aqui da Avenida São João, não acontece bloqueio de faixas, até agora há pouco uma ainda estava bloqueada, os caminhões já estão ali naquela área de recuo, tem um agora que parou há pouco, ocupando ali a faixa mais à esquerda. Polícia Militar e GCM também acompanham essa desocupação que até o momento acontece aí de forma pacífica, mas não chega a interferir tanto no trânsito aqui nessa região, até por causa do horário, não passam muitos veículos nesse trecho aqui da Avenida São João. Alain. É o drama da moradia aqui em São Paulo, né? Aquela conta que não fecha. Tanto imóvel vazio, né? E tanta gente sem ter onde morar. E ainda falando desse assunto, amanhã foi tensa na favela do Moinho, região central aqui da capital. O governo do estado anunciou para hoje o início da remoção das famílias que vivem lá. Os moradores vêm protestando e reclamando de falta de informação. Pela manhã, o clima foi de tensão. Ledivânia é mãe de 2 crianças. Ela conta que funcionários da CDHU garantiram que os moradores teriam um auxílio aluguel no valor de R$ 800 e depois poderiam entrar num financiamento de um apartamento. R$ 800 um aluguel, aonde eu vou achar um aluguel de R$ 800 aqui? Não existe, não existe. Eu vou ter que me mudar para muito longe, ter que tirar meus meninos da escola aqui. Edenildo é comerciante, mora aqui há 20 anos. Nos últimos dias, ele não conseguiu trabalhar e diz que recebeu pouca informação. É uma reintegração de posse de 20 famílias, depois caiu para 11, depois cai para 4. Então acontece, as informações são variáveis, não tem uma informação correta. Então a população fica sem saber na realidade o que está acontecendo. Desde a semana passada que eu não consigo entrar com o meu veículo aqui para abastecer o meu comércio. Eu preciso abastecer a comunidade, porque eu tenho um mercadinho aqui dentro e eles falam que não posso entrar. Se eu entrar, vou ser multado, então eu não tenho condições de pagar multa todos os dias. Os moradores do Moinho vêm protestando contra a remoção e a demolição das casas. Na semana passada, uma manifestação interrompeu temporariamente a circulação de trens entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras Barra Funda, na linha 8 Diamante. A favela do Moinho é considerada a única comunidade no centro de São Paulo atualmente. Segundo os moradores, existe há décadas. Muitos deles vivem e trabalham aqui. A área pertence à União, do governo federal, e o governo do estado confirma interesse no espaço e quer transformá-lo num parque. Para dar andamento ao projeto, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação negocia com o governo federal a cessão da parte da área hoje ocupada pela favela. O governo vem dizendo que ela precisa ser desocupada também por segurança, já que as moradias ficam entre 2 linhas de trem e porque integrantes do crime organizado estariam escondidos ali. No início de abril, a Defensoria Pública do Estado enviou um ofício à Secretaria do Patrimônio da União, com diretrizes e recomendações para o reassentamento dos moradores da favela do Moinho. A Defensoria pediu, por exemplo, que as remoções sejam feitas só depois que a área for formalmente cedida ao Estado. Bem, agora há pouco, o vice-governador Felício Ramute, representantes da CDHU e também da Secretaria de Habitação conversaram com jornalistas sobre a situação lá na favela do Moinho. A Carol Iannelli acompanhou e traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Alain, boa tarde para você, boa tarde a todos. Davi Cora e eu estamos exatamente em frente ao escritório da CDHU, que fica na Barão de Limeira, perto justamente da favela do Moinho. Escritório que foi montado com a intenção, segundo disseram na coletiva, para atender as famílias que vivem aqui perto. Bom, como você disse, estiveram presentes o governador em exercício, Felício Ramute, também Marcelo Branco, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e Reinaldo Lapequino, que é o presidente da CDHU. Eles esclareceram o seguinte: nesta comunidade vivem 820 famílias. 710, segundo eles, já fizeram a opção de sair de lá. Então, que hoje teve início essa ação, que é resultado do esforço de mais de um ano da CDHU. Nós os questionamos a respeito da presença da Polícia Militar lá no local, porque muitos moradores disseram pra gente
e se sentiram intimidados, que eles estavam próximos da favela. Não estavam dentro da favela, mas estavam próximos. E por conta disso, haveria uma tensão ali. A resposta que eles deram para a gente é que isso foi de fato uma estratégia por conta dos embates que houve na semana passada, quando houve barricada, quando houve resistência. Por isso que tinha sim a presença da Polícia Militar, mas que os policiais não entraram na comunidade. Também perguntamos a respeito da oferta de imóveis, porque muitas pessoas disseram para a gente que estavam angustiadas da possibilidade de deixar onde vivem para ir para um lugar transitório, para depois ir para um lugar definitivo. E a resposta a respeito, por exemplo, da oferta de imóveis é que o atendimento está sendo o mais personalizado e individualizado possível e que no centro de São Paulo, mais de 100 moradias já estão prontas para receber os moradores e mais de 300 imóveis estão sendo adquiridos também na região central. Vamos ouvir agora mais um trecho da coletiva. As ações que vocês acompanharam hoje de manhã, na verdade, fazem parte de um esforço de mais de um ano do CDHU, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E hoje nós iniciamos esse processo de remoção e de oferecer dignidade para aquelas famílias que, como muitos de vocês puderam ter a oportunidade de ver, vivem em condições insalubres, né, e de insegurança. É um trabalho que ao longo dos próximos dias vai se repetir nessa mesma linha que vocês já viram o início da atuação. Optamos por fazer um escritório aqui, fora do núcleo, para que as pessoas tivessem exatamente a liberdade de poder vir conversar com as assistentes sociais, os técnicos da CDHU, de uma forma sem nenhuma pressão, tanto de governo quanto de pessoas que vivem lá na comunidade. Então, nós estamos lá para apresentar quais são as nossas ideias, quais são os projetos que nós podemos oferecer, mostrar que, apesar de nós não termos todos os imóveis prontos hoje para oferecer àquelas famílias, nós temos uma estruturação de uma remoção muito consolidada, com imóveis que vão ser entregues a partir de agora também, alguns prontos, mas ao longo dos próximos meses. Tem uma preocupação do governo aí com segurança, porque tem PCC ali dentro da favela e tem preocupação com a segurança por causa do centro administrativo, que vai ser construído ali perto. Agora as pessoas precisam ir para moradias decentes e logo, e de preferência ali na região central, né? Não nas franjas da cidade, onde a gente sabe os problemas são gigantescos de locomoção, né, para conseguir trabalho e por aí vai. Agora, sua participação, você que mandou mensagem para a gente até agora, nesse SP1, dessa terça-feira de céu nublado aqui em São Paulo. Maria Isabel Afonso, a família do meu marido foi de Portugal para São Paulo, bairro Vila Maria, há mais de 60 anos. Agora moramos em Póvoa de Varzim, olha só, da Vila Maria para Póvoa de Varzim, fazendo o caminho contrário, né, Maria Isabel? Marco Antônio, seria muito mais fácil se a UBS tivesse condições de receber doação de sangue, já que a coleta de sangue para exames todos os dias ajudaria muito a logística dos doadores e aumentaria muito o estoque. E o Luciano, nossos sentimentos à família da Bruna. Itaquera e região leste estão de luto. Basta de insegurança e que esse caso seja solucionado o mais rápido possível, né? Falando da estudante que foi encontrada morta ali em Itaquera. Agora vamos fazer contato com o estúdio do Globo Esporte, porque o Fred Bruno já está a postos e o programa de hoje está quente, com informações sobre os novos técnicos de Corinthians e também do Santos. É isso, né, Fred? Boa tarde, meu amigo. Exato, Alan. Boa tarde, meu querido. Boa tarde para quem está assistindo o SP1. Bom, primeiro a gente vai falar do Tite, né? A diretoria corintiana estava esperando o Tite para comandar o time já no treino de hoje de manhã, mas o treinador acabou declinando a proposta do Corinthians, né? Até fez um pronunciamento dizendo que vai cuidar da saúde física e mental, então realmente não rolou essa negociação com o Corinthians. Temos uma entrevista ao vivo com o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, e a torcida do Peixão quer saber, né? Quem será o próximo treinador? Então a gente vai perguntar para ele ao vivo. Também temos outra entrevista com o campeão mundial Hugo Calderano, acabou de ser campeão na China, bateu vários chineses lá, encheu o nosso país de orgulho. A gente vai falar com ele ao vivo aqui também. E vamos falar de vôlei, que é a torcida do Osasco, loucos do Osasco, uma torcida apaixonada pelo time que está disputando a semifinal da Superliga. A gente vai contar essa história aqui no Globo Esporte também, Alan. Tá cheio de assunto aí de vários esportes e ao vivo. Notícia quente para você no Globo Esporte logo depois do SP1. Obrigado, Fred. Abração, meu caro. É isso, o SP1 termina aqui. Você pode continuar com a gente nas redes sociais, @sp1.globo, e pode rever as reportagens depois no Globoplay. Ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã às 11h45.